Lula está na Índia com Janja. Agora há pouco, durante uma entrevista, revoltou-se e mostrou-se bastante revoltado, descompreendido. Como é que se diz aí, Martina? Inconformado, exaltado com a prisão do Maduro. Disse é inaceitável, não há explicação para a prisão do Maduro. E logo em seguida resolveu cancelar, até mesmo, tão aborrecido que ficou com o assunto, cancelou um importante evento em que teria uma participação assim de estrela lá na Índia. Lá na Índia. Engraçado, né? O Lula disse que é inaceitável, não há explicação para a prisão do Maduro. Esta defesa que o Lula tem feito de maneira reiterada, seja dentro do Brasil, fora do Brasil, a defesa da incompreensão diante da prisão do Maduro. É inaceitável. Ô Lula, qual é o problema? Fica tranquilo. O Maduro vai delatar. Antes de junho, o Maduro começa a falar. E aí, vamos ver até onde você mantém essa sua incredulidade, inconformismo com a prisão do Maduro. Fica triste não, Lula. O Maduro vai delatar e vai sair. O Maduro vai voar. E tem outros passarinhos que vão para a gaiola, depois do conteúdo do que o Madurão contar. Fica triste não. Já, isso aí vai se inverter. Quem está hoje papagaiando pela Índia, pode ir para a gaiola. E quem está na gaiola, entregando quem está na Índia, pode voar. Passarinho, né? Lula diz que prisão de Maduro é inaceitável e não há explicação. Em entrevista à TV Índia Today, o presidente Lula defendeu que o julgamento de Maduro deve ser feito pela justiça da Venezuela e não pelos Estados Unidos. É porque de justiça o Lula entende muito, não é? E, como dizia o ministro, como diz ainda, né? O ministro Marco Aurélio, aposentado do STF, o Lula é safo. O ministro Marco Aurélio disse durante o mensalão, o presidente Lula é safo. Quem é do Rio, da Gema, carioca da Gema, sabe o que significa dizer que o sujeito é safo. Marco Aurélio, que é do Rio de Janeiro, disse que Lula é um sujeito safo. O presidente Luiz Inácio declarou nessa sexta-feira, tanta coisa acontecendo na sexta-feira, que a captura e a prisão de Nicolás Maduro, já quase podre, é inaceitável. O petista também defendeu que o julgamento do ditador venezuelano deve ser conduzido pela justiça venezuelana e não pela norte-americana. Um homem assim, rapaz, entende de direito comparado, né? Direito internacional. O Lula é um cara assim que... Olha, disse Lula, isso é inaceitável. Não há explicação para isso e acredito que se o Maduro tiver de ser julgado, ele deve ser em seu país, não no exterior, afirmou aquele que tomou a cadeira do Planalto. É inaceitável a interferência de uma nação sobre a outra. É mesmo? E por que é que tu não se posiciona contra Putin, já que Putin está se colocando contra a Ucrânia, não é? Interferiu na Ucrânia. Por que é que você, Lula... Agora há pouco, na eleição argentina que elegeu Javier Milei, você mandou marqueteiros seus, a exemplo do filho de Mário Kertz de Salvador, para fazer o segundo turno da campanha do teu amigo derrotado Alberto Fernandes, aquele nécio. Por que tu foi lá se meter nas coisas da Argentina? Por quê? Porque já que você fala em determinação dos povos, por que é que você participou ativamente da primeira eleição de Nicolás Maduro após o falecimento de Hugo Chávez? Você foi para lá fazer campanha, ainda quando você estava careca e com aquele bigode ridículo. Autodeterminação dos povos? É mesmo? Por que tu não vai defender a autodeterminação dos povos, soberania, lá nos teus amigos tiranetes da África, para quem onde você mandou tanto dinheiro nosso e tudo se perdeu? Cadê o dinheiro, Lula, do Porto de Mariel que você mandou para Cuba? Com o nosso dinheiro foi feito o Porto de Mariel. Cadê a refinaria de Pasadena na Bolívia? Nossa, que você mandou Evo Morales pegar para ele na Bolívia naquele tempo. Cadê os dinheiros brasileiros? Nosso dinheiro público que foi para construir o metrô de Caracas na Venezuela no tempo de Chávez e até hoje não retornou um centavo. Cadê os dinheiros nossos que foram para Cuba? E você, até em tom bizonho, disse que se a gente recebesse um dia, poderia receber até em charutos. Esse é o Lula. O chefe do executivo
É um executivo trôpego, né? Pontuou que no momento o mais importante é consolidar o processo democrático na Venezuela e restabelecer a democracia no país. Acho interessante o sujeito assim, é inaceitável. É inaceitável o que está acontecendo com Maduro. É inaceitável. Peraí. E aquele centro de detenção no centro de Caracas? Que todo mundo sabe, não escrevam aí para que servia aquilo. Agora reconhecido e fechado. A anistia de centenas e centenas, agora aprovada por unanimidade, lá na Venezuela ontem. Tudo isso foi imaginação? É narrativa? Aliás, o Lula disse que esse ano o PT tem que ficar esperto, que eles só vão vencer se conseguir impor a narrativa certa. Não adianta falar o que fez, o que deixou de fazer no governo, não importa isso. Para vencer a eleição tem que ter narrativa certa. E a narrativa certa esse ano é a soberania. Lula é um crítico da intervenção lá, da entrada americana para pegar Maduro, e tem se manifestado desde quando ocorreu a captura de Maduro. No mês passado, durante um evento em Salvador, o petista afirmou que fica toda noite indignado com o episódio. Vamos aqui ouvir esta pérola do marido da Janja. Disse Lula, sinceramente, eu fico toda noite indignado com o que aconteceu na Venezuela. Eu não consigo acreditar. O Maduro sabia que tinha 15 mil soldados americanos no Mar do Caribe. Ele sabia que todo dia tinha uma ameaça. Os caras entraram na Venezuela à noite, vão no forte, um quartel onde mora Maduro. Onde mora não, ele estava escondido, Lula. E leva o Maduro embora, Madurinho. E ninguém soube que o Maduro foi embora. E ninguém soube, Lula. O Lula ficou tão impressionado. Sabe por que ele não dorme? E aí é um ato falho mesmo, aqui ele está tendo... É a idade. O Lula diz que toda noite ele não dorme, ele fica indignado, porque toda noite ele teme sofrer o mesmo destino do Maduro. Isso está claro como água. Tanto é assim que a partir de 15 de janeiro, notadamente na noite do 15 de janeiro, o Lula recebeu no Planalto a cúpula das Forças Armadas e encomendou estudos e pesquisas para saber se no Brasil tem alguma chance de ocorrer a mesma coisa que ocorreu na Venezuela com a captura do Maduro. Isso não é brincadeira, isso está nos jornais no dia de hoje. Isso está nos jornais. É muita lorota, né, gente? Aí Lula questionou a falta de respeito à integridade territorial da Venezuela e defendeu que esse tipo de ação não condiz com a realidade da América do Sul. Não condiz mesmo não, que nós estamos acostumados com impunidade, com tiranetes que ficam no poder 10, 15, 20, 30, 40 anos, usurpando do povo. Não é isso? Fazendo qualquer treco quando está no poder, menos democracia, mas colocam o nome, o rótulo de democracia. Ei, Lulão, chora não, Lulão, Maduro vai delatar e muita surpresa vai chegar. Bom, foi lá. Então, revoltado que está lá na Índia, aborrecido, Lula cancelou participação em evento organizado pelo Brasil em cúpula de IA. Matéria aqui agora da CNN Brasil. O presidente faria discurso principal em debate sobre a perspectiva brasileira sobre o futuro da inteligência artificial. O Planalto afirmou que houve atraso na entrevista que ele se retou, né? E aí não teve, né? E aí não teve, né? Bom, eu fico por aqui, agradecendo sempre pela sua audiência. Dê seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, comente. Até a aba Seja Membro. Torne-se membro hoje.